Alô, minha gente, bom dia a todos, grande abraço, passando por aqui para falar para vocês, que o Bahia joga hoje à noite pela Copa do Nordeste, quartas de final. O Bahia passando hoje, o Bahia estará na semifinal dessa competição. O Bahia enfrenta o Náutico no estádio da Fonte Nova. É claro que o Bahia perdeu o título baiano, assim como o Náutico perdeu também o título pernambucano para o Sport de Recife. E o Bahia tem, mais do que nunca agora, a obrigação de passar para a parte semifinal. Aliás, eu acredito, entendo que pelo que o Bahia fez na Copa do Nordeste até agora, disparado o melhor time, que fez mais pontos na primeira fase. O Bahia fez 18 pontos contra 8 no seu grupo da equipe do Fortaleza. É claro que no outro grupo teve times que alcançaram o maior número de pontos, por exemplo, o Sport de Recife, que chegou a fazer 17 pontos, um ponto a menos do que o Bahia. Importante também o Bahia passar vencendo a partida, porque aí tem a vantagem na próxima fase, na semifinal, de jogar dentro do seu estádio também, porque é um jogo só, 2 jogos apenas na final. Então o Bahia teria essa vantagem vencendo hoje, porque independente do resultado do Sport, o Bahia vencendo hoje, o Bahia joga a semifinal dentro da Fonte Nova. Mas se o Bahia passar empatando, porque o Bahia pode empatar o jogo e ir para os pênaltis, só ganha um ponto se passar. O Sport vencendo, o Sport ultrapassaria o Bahia, que o Bahia iria a 19 pontos, o Sport a 20 pontos, aí teria mais pontos do que o Bahia na parte semifinal. Então, importante, interessante que o Bahia passe pelo Náutico hoje à noite, vencendo sua partida dentro do estádio da Fonte Nova. E aí aquela coisa do torcedor, é claro que tem alguns torcedores chateados, mas a torcida do Bahia, vai lá, vai apoiar com certeza no estádio da Fonte Nova. Ontem o CRB empatou com a equipe do Botafogo da Paraíba, empate, e o jogo foi para os pênaltis e o CRB terminou vencendo nos pênaltis. É o próximo adversário se o Bahia passar pela equipe do Náutico. Então quem passar, Bahia ou Náutico, enfrenta o CRB na semifinal da Copa do Nordeste. Vamos lá falar sobre o Bahia. Eu entendo, eu acho até que pelo que fez até agora nessa temporada, o Rogério Ceni vai fazer modificações no time. Não vai ser aquele time que jogou contra o Vitória. Aliás, isso tem sido uma situação recorrente no Bahia, O Bahia nunca consegue, o Rogério nunca consegue colocar o mesmo time, repetir o time do Bahia de um jogo para outro. Eu não sei se nessa temporada o Rogério repetiu de um jogo para o outro o time tricolor. Olha que o Bahia teve dificuldades na parte física, na parte tática, e isso é claro que influencia na parte técnica também. O que é a parte física, tática e técnica? Eu prefiro conversar com vocês aqui sobre isso, de um a um, coisa rápida, porque uma coisa está interligada à outra. Porque se você está bem taticamente, a parte técnica do jogador vai evoluir. Se o time está jogando redondinho, o jogador não tem dificuldade de dominar uma bola, para passar, demorar para pensar, tomar a decisão dele, se a decisão é rápida, tecnicamente os seus companheiros, eles vão estar bem dentro de campo. Mas quando o time não está arrumado taticamente, você não tem o norte que você vai dentro do campo, acaba influenciando na parte individual do atleta, que é a parte técnica, e logo a parte física. Por quê? Porque quando você está correndo normal, já sabe onde os seus companheiros estão dentro de campo, já tem uma formação tática definida, a parte física, você não vai correr o dobro, Você vai correr aquilo que é determinado pela parte tática que foi feita. Então tem influência, na parte técnica e na parte física, quando taticamente você está desarrumado, como é o Bahia hoje. Não no todo, a gente não está aqui para dizer que o Rogério Ceni é um péssimo treinador, mas sabemos também que o Bavi influencia muito isso, e nós falamos muito sobre isso antes de que acontecesse os jogos, E o Rogério não foi bem nos Bavis, o Léo Condé foi muito melhor do que ele, técnico do Vitória, e o Rogério precisa agora, ter uma consciência do que ele fez, porque dizem que a gente acerta com os erros, Então ele tem que avaliar melhor os erros, junto com os seus auxiliares ali, ver onde foi que ele errou, para consertar isso, para corrigir isso e não errar mais dentro dessas próximas competições. O Bahia ainda tem a Copa do Nordeste, o Bahia está na Copa do Brasil na terceira fase, e sábado já começa o Campeonato Brasileiro contra o Inter. Por isso
que eu acho que o técnico também, né, apesar de, como eu falei, ele não ter repetido o time do Bahia, mas como tem um jogo contra o Inter lá em Porto Alegre, talvez o Rogério faça algumas experiências, ele não coloque o time principal, aquele que a gente acha que é principal, né? Aquele time que a gente acha que é titular. Eu, por exemplo, no último Bavi, eu disse que eu entraria com o Juba do lado esquerdo, tiraria Rezende do time e o Biel na frente. Mas o técnico preferiu entrar com Rezende na defesa, fazendo mais um zagueiro ali e Biel lá na frente. Eu acho sempre que o Bahia, o meio de campo do Bahia, como tem muita qualidade técnica, precisa dos laterais, né? Para ser o desafogo ali no meio de campo. Para ter mais uma opção de passe, para não ficar recuando a bola o tempo inteiro, para o jogador ter a tomada de decisão muito mais rápida do que tem tido. Então acho que um lateral esquerdo jogando, que seja Juba, que seja o que tiver lá, o Caio Roque, quem estiver à disposição, o próprio Cicinho, mas que tem o lateral esquerdo ali, o Arias na direita. Eu acho que tem que ser por aí para o jogo de hoje contra a equipe do Náutico. Então o Bahia precisa, né, passar. Bahia tem agora a obrigação até do título da Copa do Nordeste, até porque aquele time que era o temido, que era o Fortaleza, não está bem, né? Perdeu o título agora também para o Ceará do campeonato, não está bem, jogadores querendo deixar o campo, o Thiago Galhardo, por exemplo, não quer ficar mais no Fortaleza, então não passa por um momento bom, né, o time do Fortaleza. Então o Bahia é o destaque realmente dessa Copa do Nordeste, e a partir de hoje o Bahia tem que focar nessa competição. Quando for o Campeonato Brasileiro, a partir de amanhã, aí pensa no Campeonato Brasileiro, é o Internacional de Porto Alegre, porque depois de perder o Campeonato Baiano para o Vitória, o Bahia vai ter que correr atrás para buscar esse título aqui da casa. Gente, eu falo sempre em nome da Dishelp, que fica ali na Garibaldi. A Dishelp é o maior revendedor a manco do Nordeste e tem a entrega mais rápida da Bahia, né? Você marcou o horário, a entrega da Dishelp chega lá na sua casa. Dishelp, material de construção. Então assim, com as modificações que o técnico pode fazer, de repente ele pode tirar Everton Ribeiro, né, ou Cauli no meio de campo, colocar mais atacantes, quem sabe ele coloca Biel e Ademir juntos, ou o próprio o centroavante, né? Quem sabe Everaldo já está pronto para jogar, então a gente não sabe. Estupinan pode ser, eu acho que Estupinan pode ser uma opção no comando de ataque. O que eu acho dentro de mim, pelo que eu vi até agora do Rogério Ceni, é que ele vai fazer modificações na equipe do Bahia. Torcedor lá, jogo 9h30 da noite, jogo tarde, né? De meio de semana, para quem acorda no outro dia cedo, mas quem paga escolhe, né? Quem paga a banda escolhe a música, como é o ditado, e o Bahia vai ter que jogar nesse horário e o torcedor vai ter que fazer um esforço para ir lá no estádio da Fonte Nova. Confiante sim, até porque a obrigação agora saiu daquele sistema, daquele cerco, né, que é o Bavi, que é uma competição à parte, a gente sabe como é, mas agora, a partir de hoje, é o Náutico na Fonte Nova, e a partir de amanhã é o Internacional, que vai jogar no próximo sábado contra o Bahia, lá em Porto Alegre. Tá bom, minha gente? Grande abraço a todos, que Deus abençoe, tamo junto.